Hoje nós vamos tratar sobre a questão do som alto em nossos cultos e o quanto ele influencia a nossa saúde física e nossa saúde mental. Eu gostaria que depois que você visse esse vídeo, que ele é curto, deixasse lá, desse uma curtida, se inscrevesse e apertasse no sininho. Eu nunca peço isto, mas tenho muitas visualizações e poucos inscritos. Eu gostaria de ter mais inscritos no meu canal, isso é óbvio. Alguns anos atrás, eu escrevi um livro, 2008, intitulado Deixem Soar os Tamborins, pela editora AME de Brasília. E neste livro eu já tratava dessa questão do som alto. Veja bem, já fazem muitos anos, eu já tratava desse assunto do som alto, que é um problema nas igrejas. Obviamente que o livro depois se esgotou, não foram feitas novas edições, então nem adianta você procurar, porque não vai encontrar, tá? Mas esse é um assunto que precisa ser revisto de vez em quando. Eu escrevi assim: além de que a igreja, nos últimos anos, passou a alugar salões, galpões e depósitos que não oferecem condições algumas de acústica, exigindo equipamentos de som de última geração. Isso eu disse em relação ao som alto, até mesmo nos grandes templos, em salões perfeitamente com acústica, ar-condicionado, mas tem muitos salões que não têm isto. Então, alguns pastores, amigos meus, confessam que gastam muito dinheiro com equipamentos de som para que as pessoas consigam ouvir a pregação da palavra de Deus, ou ser ouvido pelo grupo musical. Isso tudo em relação ao ruído, ou ao barulho que há em nossa sociedade, conforme eu falei no primeiro vídeo. A partir de 1680, quando começou a era industrial, começaram os ruídos, começaram os sons muito fortes. Mas olha só com respeito à saúde. O som estridente e agudo, bem como os sons graves, provocam sérios abalos na saúde das pessoas, começando pelos próprios músicos. Sempre achei que alguns músicos que tocam por aí no mundo, que nas suas apresentações usam óculos escuros, que eles o faziam por causa das drogas, que são altos consumidores de drogas. Mas depois comecei a observar que os cantores dito gospels e seus conjuntos também se apresentavam de óculos escuros. E aí eu fui descobrir que o som alto deixa as pupilas dilatadas. Então esses cantores e até alguns pregadores precisam usar óculos escuros, porque com a pupila dilatada a luz lhes penetra nos olhos e lhes ofusca. Mas olha só o que diz o autor de O Poder Oculto da Música, o David Temme, que eu já venho mencionando aqui. Até alguns amigos me pediram onde é que eu posso encontrar o Poder Oculto da Música. Bem, você encontra num site de livros usados. Ali você encontra esses livros, tá? Então, ele diz assim: as raízes dos nervos auditivos estão mais amplamente distribuídas e possuem conexões mais extensas que as de quaisquer outros nervos do corpo. Mostrou a investigação que a música influi na digestão, nas secreções internas, na circulação, na nutrição e na respiração. Verificou-se que até as redes nervosas do cérebro são sensíveis aos princípios harmônicos.
E eu faço questão de trazer esses dados já comprovados pela ciência, não é? Os pesquisadores trabalharam apenas nos sons produzidos por instrumentos musicais. Imagine então esses sons muito elevados por decibéis. Quanto prejuízo e quantos males podem causar ao ser humano. Eu assisti uma palestra de um médico especialista de ouvidos, que chamam de otorrino, e ele deu essa palestra para os pastores. E então ele falava a respeito de como o som alto provoca distúrbios internos no sistema auditivo. Ele diz assim, os pequenos canais auditivos possuem uma proteção acústica, como se fosse um capinzal que se inclina quando o som passa por ele, como um vento que ao soprar um campo faz com que o capinzal se abaixar e se ergue depois que o vento passa, ele volta a se erguer. Então, quando o ouvido interno fica demasiadamente exposto ao alto som, essa proteção é arrancada, perdendo-se a acusticidade do ouvido interno, e as pessoas começam a ouvir apitos, sons de grilos, e mesmo no silêncio ficam perturbadas. Então ele mencionou muitos casos de clientes que não reclamam da surdez, eles foram ficando surdos ao longo dos anos, mas reclamam do apito constante dentro do ouvido, e aquilo é que lhes perturba. Agora veja bem, eu vou prolongar esse vídeo um pouquinho mais, porque eu acho isso importante. Descobriram os pesquisadores que a pressão sanguínea é abaixada pelos acordes ininterruptos e elevadas pelos acordes secos, repetidos. É aqui que entram os mantas, esses sons repetitivos, que tem muitos nas equipes de louvor, não é? A sequência de tons repetidos parece produzir uma euforia espiritual. E dá a impressão de que, sendo louvor a Deus, está agindo no coração das pessoas, levando-as a se prostrarem, a se contorcerem, cair no chão, quando na realidade são espasmos psíquicos e físicos produzidos por essa repetição musical. E eu vou me prolongar um pouquinho mais, porque este vídeo precisa ser completo. A música afeta o corpo de duas maneiras distintas. Afeta diretamente as células e os órgãos do corpo, e indiretamente as emoções, ou a psique. Por isso, em muitas reuniões, onde predomina apenas o chamado louvor, pode-se afirmar que o corpo está sendo tocado. E a mente vai a delírio. Os músicos que conhecem esse poder da música sabem muito bem e sabem trabalhar muito bem a sua música para conseguir mexer com a sua plateia. O Bob Larson, ex-roqueiro, que se tornou cristão, ele escreveu: os doutores Earl Flossdorf e Leslie Chambers descobriram numa série de experiências que sons projetados no meio líquido coagulam proteínas. E era a recente mania dos adolescentes, lá na época dele, década de 70, tá? Colocar ovos crus em cima do palco. E lá no fim do palco eles podiam comer os ovos que estavam cozidos. E surpreendentemente os jovens não imaginavam como o seu cérebro ficava depois daqueles sons, porque os ovos ficavam cozidos. Tá? Então ele começa a falar a respeito disso tudo, mas como para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou terminar com a outra declaração de Bob Larson. O hormônio adrenalina é lançado na corrente sanguínea durante o estresse. A ansiedade ou experiência simulada de submeter-se alguém a um volume anormal da música. Quando isso acontece, o coração bate célere, os vasos sanguíneos se restringem, dilatam-se as pupilas, empalidece a pele e, não raro, o estômago, os intestinos e o esôfago são tomados de espasmos.
É isso que acontece com o som alto. E nós estamos criando uma geração de surdos em nossas igrejas. Deus abençoe você. Nós vamos continuar no próximo vídeo, quem sabe falando sobre muita música, muito som e pouco louvor.